Olá, meu nome é Kátia, eu sou fitopatologista e trabalho na empresa Sakata. Nessa apresentação, abordaremos problemas fitossanitários comuns em cultivos de brássicas no Brasil. Logo em seguida, a Thalita, que é gerente de produtos da Sakata, fará a apresentação do nosso portfólio, com opções de cultivo para o produtor brasileiro. Nós iniciamos então essa apresentação mostrando a importância da diagnose. Ela é fundamental para a gente identificar corretamente o nosso problema e buscar soluções para eles. Muitas vezes essa solução é a aplicação de um controle químico, mas se a gente faz uma diagnose errada, a gente pode aplicar produtos químicos muitas vezes desnecessário e ganhar um problema a mais, que muitas vezes é a intoxicação das plantas. Ela serve também para a gente mudar o manejo. Se a gente entende que o nosso manejo está errado, se é o nosso manejo que está causando aquele problema, a gente altera esse manejo e dessa forma soluciona o problema. E também serve para determinar novas estratégias de cultivo, épocas de plantio, época de aplicar determinado produto químico, adição de controle biológico na área. Então, tudo isso faz com que a diagnose ele tenha um papel central nas soluções de problemas que a gente vai ver durante a apresentação. Aí surge a pergunta: quando que a doença ocorre? E para responder isso, a gente projeta esse triângulo, que é o chamado triângulo da doença. Esse triângulo ele serve tanto para explicar doenças de plantas como doenças de humanos ou de animais. A gente tem que ter um patógeno agressivo, um hospedeiro suscetível e um ambiente favorável para o surgimento dessa doença. Quando a gente tem esses três vértices, no caso ele está projetado nos lados do triângulo, então quando a gente tem esses três lados favoráveis ao surgimento da doença, ela vai aparecer. Esse triângulo também é importante quando a gente for falar de controle, porque para controlar a doença eu tenho que cortar, eu tenho que fazer com que um desses lados ele desapareça. Então, eu trabalho controlando o patógeno, por exemplo, com controle químico, ou eu controlo o hospedeiro adicionando genes de resistência, ou eu manipulo o ambiente, de tal forma que um desses lados não esteja congruindo para o surgimento da doença. Desse modo, esse triângulo ele é bem importante para a gente pensar em controle da doença. Então, quais doenças serão abordadas nessa apresentação? Nós escolhemos as podridões de cabeça, principalmente, as lesões foliares causadas por uma bactéria e a hérnia das crucíferas. Então, serão essas três doenças que serão abordadas nessa apresentação. Então, nós iniciamos com as podridões de cabeça. Elas são importantes doenças que muitas vezes os produtores só vão perceber os danos ocasionados por elas na hora da colheita. Então, na hora que ele colhe a cabeça, é que ele percebe que ela tem danos que impossibilitam muitas vezes a comercialização. E muito se fala em danos por patógenos, né? Patógenos causando as podridões. Mas a gente vai ver que não é bem assim, que não são só patógenos que são capazes de formar essa podridão. A gente tem causas que a gente chama de abiótica, ou seja, que não tem relação nenhuma com o micro-organismo. Está relacionada a clima, adubação, a própria fisiologia da planta. E tem, com certeza, as causas bióticas, que são aquelas causadas por um determinado patógeno. E tem o que é o mais usual, que são as causas abióticas, ou seja, fatores de clima, adubação, amplificado por um patógeno, por um micro-organismo. E isso a gente vê que é o mais comum que acontece. Então, aqui a gente tem o desbalanço nutricional como uma importante causa de apodrecimento e deformação de cabeça, né? E é uma causa abiótica, não está ligada a um patógeno, a um micro-organismo, né? Está ligado à falta de um determinado nutriente. Nesse caso, dessa planta que a gente vê agora, essa planta ela foi suprida com muito nitrogênio, mas faltou cálcio e boro para completar a formação de parede. Então, abriu-se esse buraco na haste dessa planta, no talo dessa planta. Com essa abertura, não passa nem nutriente para chegar na parte aérea da cabeça. Então, a planta começa a desenvolver podridão e deformação de cabeça. Esse buraco também ele abre uma ferida na planta.
o que pode provocar a entrada de bactérias que vão degradar tecido, como o caso da ervínia, o Pectobacterium. Nesse caso, as cabeças ficam com aquele aspecto bem apodrecido e com um odor muito desagradável, indicando que uma bactéria terminou de fazer aquela degradação que começou com o desbalanço nutricional. Então, aí a gente tem uma causa abiótica como sendo um fator primário e uma bactéria entrando depois, completando o serviço, né? Aumentando, amplificando os danos da podridão de cabeça. Aquele desbalanço nutricional que a gente viu é muito clássico, muito claro para os produtores. Os produtores reconhecem que houve uma deficiência de cálcio e boro na imagem anterior. Mas esse desbalanço nutricional ele pode ser mais sutil. A deficiência nutricional pode ser mais sutil, como essa daqui, causando esse apodrecimento somente lá em cima, lá na cabeça. Aqui a gente consegue visualizar pequenas podridões e pequenos escurecimentos de vasos muito associado a boro. Então, faltou boro nessa parte de cima da cabeça, causando pequenas podridões. Essas podridões muitas vezes são imperceptíveis no campo, mas quando a gente colhe a cabeça ou para congelamento ou para venda direta ao consumidor, aí sim a gente começa a notar essas pequenas pontuações negras, que são associadas a muito nitrogênio e pouco boro. Então, para minimizar os problemas abióticos no nosso cultivo, a gente tem que ter em mente alguns aspectos que são importantes, como a adaptação do híbrido. Então, sempre escolher um híbrido que seja mais adequado à época de cultivo e à região que vai ser plantada essa cultivar, esse híbrido. Também estar atento às condições ambientais, de calor, baixa luminosidade, amplitude térmica e também a desbalanço nutricional. Calor, a baixa luminosidade, a amplitude térmica interferem muito na subida de nutrientes da raiz para a parte de cima da planta, principalmente o cálcio e o boro. Então, nessas épocas de maior calor, de luminosidade, de baixa luminosidade, de amplitude térmica, a gente tem que tomar mais cuidado com a adubação de micronutrientes, por exemplo. O suprimento, muitas vezes, vai ter que ser feito de forma foliar, chegar logo onde está precisando esses nutrientes. E também tomar cuidado com o desbalanço entre muito nitrogênio e pouco micronutriente. Isso também pode favorecer o aparecimento de podridões relacionadas a causas abióticas. Tomar muito cuidado com o elemento boro. O boro está associado à formação do tubo polínico, ou seja, ele está associado à formação de flor, que é muito importante para quem colhe couve-flor e brócolis, por exemplo. A gente vai colher inflorescência, a gente vai colher flor. Se esse boro não chega para a formação do tubo polínico, a gente tem podridões secas nessa cabeça, que vai depreciar o produto. E o cuidado com o suprimento do boro, ele tem que ser tomado sempre na planta, mas tem uma fase que é muito importante, que é a fase de diferenciação entre a fase vegetativa para a fase reprodutiva. Então, é no momento da diferenciação do botão floral, da inflorescência, é que a gente tem que suprir a planta com boro. Em muitos casos, é recomendado fazer nessa fase do desenvolvimento da planta uma adubação foliar. Uma adubação, além da adubação de solo, também suprir esse boro na forma de adubação foliar. Então, agora a gente entra na podridão que tem uma causa patogênica, uma causa biótica, que é a podridão de alternária. A alternária é um fungo que tem a capacidade de colonizar tanto cabeça, vamos marcar aqui, tem capacidade de colonizar tanto cabeça quanto folha, e as lesões da folha produzem muitos esporos que com o vento esses esporos podem sair da folha e cair na cabeça, amplificando ainda mais o problema. Então, os esporos da folha são fonte de inóculo para as podridões de cabeça.
Então, são 3 espécies de alternária que estão correlacionadas às podridões de cabeça: a alternária brássica, a alternária brassicícula e a alternária alternata. Nós não vamos falar muito da alternária brássica porque ela não aparece de forma muito comum no Brasil. Apesar de reportada, ela não é uma espécie predominante nos sintomas de podridão de cabeça em brássica, ao contrário da alternária brassicícula e a alternária alternata. A alternária brassicícula, ela é um patógeno de brássicas, né? Ela só precisa ter condições adequadas de temperatura e umidade e ter esporos presentes na área para causar sintoma. Então, quais são essas condições? Temperatura entre 20 e 25 graus e umidade relativa alta, com até água livre na folha, por umas 4 a 5 horas diária. Então, essas são as condições muito importantes para o surgimento de alternária brassicícula como agente causal de podridão em cabeça. Então, ele é um agente patogênico mesmo. Já a alternária alternata, ele é um fungo bem fraco. Apesar de ser um fungo que consegue infectar uma gama bem grande de plantas, ao contrário da brassicícula, que é específico de brássicas, a alternária alternata, ela é um aproveitador. Ele é um fungo aproveitador, ou seja, ele precisa de um ferimento, ele precisa de uma planta predisposta para que ele ataque, né? Então, além das mesmas condições de temperatura e umidade, 20 a 25 graus, e alta umidade relativa, ele também precisa de ferimento para conseguir entrar numa planta, colonizar uma planta de forma adequada. Então, a alternária alternata, ela é muito importante para amplificar os problemas que a gente viu de causas abióticas, né? Então, se eu tenho uma planta que deu deficiência de boro, formou aquelas lesões, eu muitas vezes tenho alternária alternata associado àquele sintoma. Mas ele não é a causa primária, ele é uma causa secundária, ele está ali para aumentar o problema, né? A causa primária foi lá a lesão causada por, muitas vezes, a deficiência de boro. Então, quais são as condições mais importantes para o aparecimento da podridão por alternária, né? É uma doença muito importante na região sul, sudeste e centro-oeste, no outono ou primavera. Porque você ainda tem chuva nesse período, no outono e primavera, e também tem a formação de orvalho. Porque ainda a gente tem no outono e na primavera, a gente tem uma amplitude entre dia e noite, ou seja, a gente tem dias mais quentes e noites mais frias, o que favorece muito o orvalho. E também, nesse período de outono e primavera, a gente tem as temperaturas que são muito favoráveis à infecção de alternária, que é ali entre 20 e 25 graus. A gente encontra muito facilmente essa temperatura nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Ela está muito relacionada a um desbalanço nutricional, né? Quando a gente tem plantas muito nitrogenadas, quando a gente faz uma adubação com nitrogênio altamente assimilável para a planta, geralmente essas plantas sofrem uma deficiência de cálcio e boro. Então, há um desbalanço nutricional que favorece a alternária patogênica, mas que favorece, sobretudo, a alternária alternata, porque esse desbalanço nutricional pode formar pequenos ferimentos na cabeça. E aí, a alternária alternata vai se aproveitar disso e vai formar, então, doença, vai formar podridão. Existe controle químico, né, registrado para alternária. E é muito importante que a gente não pense só em controle químico, que a gente faça uma adubação bem equilibrada e que o controle químico ele entre como uma ferramenta a mais no controle. E existem produtos registrados para combate de alternária. Essa é uma imagem que foi tirada do site do Ministério da Agricultura com os produtos registrados para alternariose em brássicas. Né? Então, a gente tem produtos disponíveis para o controle de alternária e ele deve ser feito. Sempre que a gente tiver condições ambientais favoráveis, então, tem molhamento foliar no campo, a temperatura está entre 20 e 25 graus, a gente tem que fazer, então, uma aplicação mais de forma preventiva. E sempre tomando cuidado com as aplicações que são feitas de forma tardia, para que não ocorra resíduo de produto químico na cabeça que vai ser vendida ao consumidor final.
Agora a gente entra na podridão de Xanthomonas, é também uma doença muito conhecida do produtor que é produtor de brássica, né? Esses são os sintomas em folhas, também em repolho, e aqui também um sintoma de podridão em cabeça de brócolis. Então, no Brasil, a podridão de Xanthomonas, ela é dada pela bactéria Xanthomonas campestris patovar campestris. Existem outras espécies de Xanthomonas reportadas fora do Brasil como causadoras de podridão, mas no Brasil a espécie que predomina é a Xanthomonas campestris campestris, em todas as zonas, em todas as áreas de produção de brássicas. Ela é favorecida por temperatura elevada e também por alta umidade relativa. Então, ela é muito favorecida em zonas tropicais. Ela necessita de chuva, de água livre em cima da folha, que pode ser dado por chuva ou por irrigação por cima, irrigação por aspersão. Ela, como todas as bactérias de planta, não tem a capacidade de abrir ferimentos em cima da folha, né? Ou da cabeça, nada. Ela precisa de uma abertura para penetrar. Então, durante o período de chuva ou com irrigação por cima, a gente forma um filme de água em cima da folha. Essas bactérias, elas conseguem cair nessa água que está em cima da folha e procurar aberturas naturais, geralmente hidatódios, por isso que a gente tem aquela típica lesão ocorrendo no bordo das folhas, porque é ali que estão os hidatódios, ou também elas conseguem penetrar nos estômatos, né, que são aquelas aberturas onde há troca gasosa, então é nessas aberturas, daí sim ficar na superfície da folha, é nessas aberturas que a bactéria vai penetrar e vai colonizar, dando sintomas típicos da podridão de Xanthomonas. No caso da cabeça, ela pode entrar tanto em ferimentos causados por causas abióticas, como a gente já falou, mas ela também pode entrar nas aberturas florais. Ela é muito favorecida em solos pesados, porque mantém muito úmido o ambiente. E a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de nitrogênio. O nitrogênio, ele deixa a planta mais mole e mais saborosa para os patógenos. Então, a gente sempre tem que pensar em nutrição balanceada. Não só favorecer nitrogênio para a planta, mas favorecer também outros macro e micronutrientes. E a gente tem que tomar muito cuidado com mudas e sementes. É uma bactéria transmitida por semente, então a gente deve sempre procurar comprar sementes de empresas idôneas, que certifiquem que aquela semente ela está isenta da bactéria, a bactéria foi excluída dessa semente, não existe a possibilidade de disseminação. E também a gente tem que tomar cuidado com os viveiros, então exigir sempre mudas de qualidade, mudas saudáveis. Então, aqui o cuidado com as mudas. A gente consegue ver uma muda de brássica com sintomas de Xanthomonas na folha, ainda bem pequenininha, né? Essa planta já está com sintoma de Xanthomonas. Essa é uma muda que já está comprometida, então quando ela for levada a campo, ela perdeu as primeiras folhas, ela com certeza vai derrubar essas folhas. E além disso, além de ser uma planta mais fraca, de dar uma cabeça de pior qualidade, essas folhas vão cair ao solo e vão ser fontes de inóculo para a lavoura e para a perpetuação até mesmo na área de cultivo. Notem uma coisa bem importante nessa imagem, essas gotículas de água. A bactéria necessita de água tanto para sua dispersão quanto para sua colonização na folha, na planta. Então, a irrigação da muda, ela tem que ser feita de uma forma bem correta. Primeiro, com uma água de qualidade, né, para não trazer a bactéria para dentro, mas, sobretudo, o sistema e o manejo da água de irrigação. Não irrigar muito próximo à noite, né? Então, manter as mudas mais secas durante a noite. Quanto mais seca essas folhas ficarem, sem a presença, né, portanto, de água livre na folha, menos suscetível elas vão estar ao ataque das Xanthomonas, né? Então, menos Xanthomonas a gente vai ter nas mudas. Então, o manejo de irrigação em viveiro é extremamente importante para evitar epidemia de bactéria das Xanthomonas nesses viveiros e também a posteriori no campo, né, quando essas mudas forem levadas a campo. Agora a gente vai falar um pouquinho da hérnia das crucíferas, também é um problema muito importante, né, em áreas de produção de brássicas. As brássicas,
Anteriormente elas eram classificadas dentro da família das crucíferas e depois essa família foi reclassificada para brássicas, mas a gente tem o nome de hérnia das crucíferas como mais comum, por isso que a gente trata então aqui de hérnia das crucíferas. Notem esse sintoma primário é o sintoma de galhas em raiz, então isso daqui, a hérnia das crucíferas, ela não é um nematóide, ele é um fungo, a gente vai ver no próximo slide, mas ele causa sintoma de galha, semelhante a nematóide. Então, muitos produtores e técnicos ainda confundem essas galhas com nematóide. A gente pode dizer que no Brasil nós não temos muita condição de solo e regime de chuva para ter nematóide nessas plantas. Então, é muito raro a apresentação de nematóide em plantas debrássicas. Mas a gente tem, sim, o aparecimento do fungo plasmodiófora, que é o fungo que a gente vai ver mais para frente, formando essas galhas muito similar ao que o nematóide faz. Isso daqui é o sintoma primário, e aí, então, no campo, a gente tem o sintoma secundário, que são os sintomas de murcha de planta, né? É isso que o produtor vê no campo. Então, quando a gente vê uma planta murcha, arranca essa planta e dá uma olhada na raiz. Se a gente vê que tem esse tipo de sintoma, isso com quase certeza é a hérnia das crucíferas. Então, a hérnia das crucíferas, ela é causada, como eu já falei, pelo fungo Plasmodiófora brássica. Esse fungo, ele é altamente disperso ao redor do mundo, ele possui muitas raças fisiológicas já descritas e ele também possui esporos de resistência, ou seja, uma vez que esse fungo foi introduzido numa área, ele tem a tendência de permanecer para sempre nela, né? Então, em vista disso, é muito importante, toda vez que a gente tem um patógeno de difícil erradicação, é muito importante a gente pensar em como evitar a introdução dele numa área nova. E o primeiro cuidado é cuidado com o implemento. Então, sempre que eu vou introduzir um implemento numa área nova, eu tenho que tomar cuidado para tirar resíduos de terra e tirar resíduos de matéria orgânica com água, então bater uma água com alta pressão e logo em seguida tratar esses implementos com uma solução desinfestante. Né? Lembrar agora no coronavírus, né? Não adianta a gente só lavar a mão com água, a gente lava a mão com água e detergente ou a gente passa álcool em gel. Para quê? Para que esses produtos matem o vírus. E é a mesma coisa com o implemento. A gente passa uma água para tirar excesso de terra e de matéria orgânica e depois a gente vem com uma substância que tenha a capacidade de desativar esses esporos patogênicos, que pode ser cloro, pode ser amônio quaternário, pode ser peróxidos. E a gente também tem que tomar muito cuidado com a muda, né? A plasmodiófora não é um patógeno que tem a capacidade de ser transmitido por semente, tá? Então, fiquem tranquilos porque a semente não veicula a plasmodiófora, mas a muda sim, a muda pode veicular, a gente vai ver nos próximos slides que a muda é um importante veículo de dispersão de plasmodiófora. E a gente, então, se já existe a plasmodiófora na área, a gente vai ter que falar em manejar esse patógeno. Toda vez que a gente fala em manejar, gente, a gente tem que pensar que manejo significa aumento de custo, porque você vai ter que introduzir ou controle químico, ou introduzir controle biológico, fazer rotação de cultura, sempre isso acarreta custo. Quando ele já está na área, a gente tem que começar a pensar em cultivar o solo. Então, fazer uma rotação de cultura, incorporação de matéria orgânica para favorecer organismos benéficos e a adição desses micro-organismos também na área. No Brasil, a gente fala em elevar o pH para 6,8. Por quê? Porque nesse pH, os isolados brasileiros, aquilo que acontece aqui, tem uma capacidade muito limitada de conseguir entrar dentro da planta. Então, uma das formas da gente ajudar no controle é deixar o pH num nível que não seja muito bom para o micro-organismo. Então, 6,8 é um nível adequado. Quando eu subir o meu pH para cima de 6,5, acima de 6,5, eu tenho que tomar muito cuidado com os elementos cálcio e boro, porque nesse pH, principalmente em condição de calor, esses nutrientes têm muita dificuldade em sair da raiz e ir lá para a minha cabeça ou para a folha. E eu posso, então, ter deficiência desses nutrientes. Então, é aconselhável que toda vez que for elevar o pH acima de 6,5, que se observe uma adubação melhor, e muitas vezes
É até necessário fazer uma adubação foliar com boro e cálcio. Eu falo no Brasil porque em alguns países da América do Sul, como o Equador, por exemplo, onde os solos já são mais alcalinos, a plasmodiófora que é adaptada a essas condições de Equador, elas facilmente infectam em pHs mais alcalinos porque se adaptaram nos solos de lá. Então, essa recomendação de elevar o pH não vale para essas áreas que já possuem solo alcalino e que a hérnia ou que a plasmodiófora já se adaptou a esse ambiente. E a gente também agora conta com uma molécula registrada para controle da hérnia. Então, existe o controle químico para controlar a hérnia das crucíferas. Esse controle químico ele deve ser iniciado em bandeja, ainda na muda. Então, antes de levar a muda para o campo, já se faz uma aplicação com esse produto e pelo menos uma aplicação 15 dias após a muda ter ido para campo. Associando esse controle químico com um enraizante, a gente tem um bom controle da hérnia. Mas pensando que o controle químico não é mágico, então também a gente tem que fazer um cultivo do solo, sempre que possível, tornar o pH na faixa do 6,5 e fazer o controle fazer o controle químico. Isso ajuda bastante no controle dessa doença. Então, aqui as mudas, né, como eu já falado, contaminadas por hérnia. São mudas de couve chinesa, já apresentando sintoma ainda em bandeja. Tem que tomar muito cuidado, não levar essas plantas de jeito nenhum ao campo, que a gente pode estar introduzindo hérnia ou uma nova raça até na nossa área de cultivo. Se tornando bastante patente a importância de se controlar a hérnia logo na muda. E aí vem a pergunta, como é que a plasmodiófora vai parar na muda? Né? Pode ser por água, uma água contaminada, mas uma causa que a gente não pode descartar é a presença da plasmodiófora na bandeja. Né? Notem que essas bandejas elas estão aqui no campo aguardando o viverista vir recolher e elas estão em contato com o solo que muitas vezes pode estar contaminado. Vento e chuva pode trazer ainda mais terra próximo, para dentro dessas bandejas, né? E a plasmodiófora pode ficar alojada com terra dentro desses buraquinhos que o isopor tem. E mesmo que o viverista lá trate com muita atenção essas bandejas, ele use produtos adequados, tempo adequado, não dá para garantir que 100% dos propágulos foram mortos por esse tratamento, porque ele pode ficar alojado tão lá dentro do isopor que os produtos químicos não vão conseguir atingi-lo. Né? Tanto assim que tem muitos produtores já substituindo as bandejas de isopor por bandejas plásticas descartáveis, porque assim ele evita a reclamação e ele evita a possibilidade de transmissão da plasmodiófora para as novas mudas. Né, vindo das bandejas, porque ele não faz a reciclagem de bandeja. Então, há de se pensar, pelo menos para as brássicas, os viveristas as formarem em bandejas descartáveis. E daí a gente se pergunta, né, como é que faz o controle de doenças em plantas, né? Então, a integração de medidas é a forma mais adequada para fazer o controle. A gente sempre inicia com sementes e mudas de qualidade, adubação balanceada, então nem excesso nem falta de nutriente, tudo aquilo que a planta precisa, dado em condições adequadas para ela. Fazer uma asepsia, como a gente acabou de falar, né, sobre a asepsia. Sempre que possível controlar o ambiente, usar o controle biológico. Hoje a gente tem uma carta de controle biológicos interessante no Brasil, pode melhorar, né? A gente pode ter mais opções de controle biológico, acho que com o tempo a gente vai ganhando mais opções, mas a gente já tem muito mais do que tinha 5 anos atrás. Então, utilizar essa forma de controle também. Usar o controle químico como uma das ferramentas e não como a única de controle de doenças de planta. Ele é uma importante ferramenta, mas não deve ser a única. E usar sempre que possível resistência genética, plantas mais resistentes, mais adaptadas. Então, quando a gente usa todas essas ferramentas, tudo que está disponível na nossa caixa de ferramentas, a gente com certeza vai ter um controle mais eficiente e um lucro maior. Eu agradeço a atenção de todos, fica aqui o meu contato e eu passo então a palavra a Thalita,
que vai falar um pouco sobre o nosso portfólio. Muito obrigada. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem nos assistindo. Eu vou me ater no nosso portfólio de brássicas aos lançamentos de brócolis, couve-flor e repolho. E dentro das ferramentas que a Kátia mencionou para integrarmos as medidas de controle de doenças, a Sakata contribui significativamente, entregando sementes de alta qualidade, seguindo rigorosamente todos os padrões de qualidade. E também entregando variedades com maior resistência genética, proveniente de um intenso programa de melhoramento genético, com variedades mais adaptadas para as condições tropicais de cultivo, como é o caso de Logan e das demais variedades que eu apresentarei em seguida. O Logan é um brócolis de cabeça única de inverno com ampla adaptabilidade. Tem um sistema radicular e as plantas bem vigorosas, então devemos tomar cuidado com o excesso de nitrogênio, fazer uma adubação bastante balanceada. As cabeças são grandes, pesadas e compactas. Com boa qualidade de cabeça, os grânulos são finos e coloração verde azulada. A formação de cabeça é um pouco mais alta, então a cabeça fica um pouco mais exposta, fazendo com que a planta seque, a cabeça seque mais rápido após as chuvas ou mesmo após a irrigação, o que confere ao Logan uma moderada tolerância alternária. Então, mesmo o Logan sendo uma variedade de inverno, essas características de Logan permitem que a gente estenda o plantio de Logan por todo o ano, inclusive no verão, em regiões de altitude acima de 800 metros. E o Logan tem uma adaptabilidade para mercado fresco e processado. E o ciclo médio total, desde a semeadura até a colheita, é em torno de 105 dias. Essas imagens são de uma lavoura de Logan, da região de Senador Amaral, colheita de janeiro. Durante toda a formação de cabeça, foi um período muito chuvoso, de alta temperatura, e podemos observar que o Logan não teve incidência de doenças, alternária, xantomonas, e mesmo em condições adversas, conseguimos obter um brócolis com alta qualidade de cabeça, grânulos finos, sem formação de folhas, manteve o formato dome, coloração verde azulada, refletindo aí o que é a variedade Logan. A Paloma é um lançamento também de couve-flor de verão. Tá? Tem plantas de vigor mediano que permitem um adensamento. As plantas e as cabeças são muito uniformes, as cabeças são bastante compactas, com um excelente pós-colheita. E Paloma tem uma rusticidade e uma adaptabilidade em diferentes ambientes. A colheita é escalonada, dependendo da região, em torno de 4, 5 colheitas. Ela tem um alto nível de resistência a xantomonas e uma excelente autoenvolvência da cabeça pelas folhas, o que resulta em cabeças mais brancas e também assegura a qualidade até o momento da comercialização, pois essas folhas protegem a cabeça durante todo o transporte, durante o manuseio, durante a colheita. E a Paloma, ela tem um ciclo médio, desde o semeio até a colheita, em torno de 90 dias. Nessas imagens, podemos observar esta boa autoenvolvência de Paloma, a qualidade de cabeça, coloração branca, mesmo em pleno verão, e o tamanho da cabeça. São cabeças grandes e compactas. E nesta outra imagem, podemos observar a alta resistência a xantomonas,
que Paloma tem, comparando com as principais variedades concorrentes no mesmo período, né, no verão. A gente consegue observar claramente aí nessas folhas, né, que Paloma não teve incidência de xanthomonas, mesmo estando sendo cultivada ao lado da variedade que estava com muitas xanthomonas. Em comparação com as variedades concorrentes plantadas no mesmo período, a Paloma não deixa a desejar. Ela entrega as cabeças um pouco mais brancas, mais compactas, mais pesadas e com um excelente pós-colheita. Então, Paloma é uma opção muito segura para cultivarmos durante todo o verão. E para repolho, nós temos o anzu, no nosso lançamento, né? Tem plantas vigorosas de coloração verde azulada, cabeças muito compactas de formato semi-arredondado. Um grande diferencial de anzu é o sabor mais adocicado e ele atinge um peso médio em torno de 2,5 kg. Porém, se desejarmos um repolho menor, podemos diminuir o espaçamento. E se desejarmos um repolho maior, é só aumentar o espaçamento, pois ele tem potencial genético para atingir em torno de 4 kg, se assim for desejado. Tem uma alta uniformidade de plantas, conferindo alta uniformidade de colheita, um alto nível de resistência a xanthomonas, o que permite o plantio durante o verão, resistência ao cracking, ao rachamento, né? E ao embicamento, que normalmente acontece mais no inverno. Como ele tem todas essas resistências, permite o plantio durante todo o ano. Resistência ao transporte, né, um fator bastante importante, então esse é um repolho que pode viajar bastante, ele tolera muito o transporte. Permite a comercialização tanto no mercado fresco, né, embalado ou processado, porque tem uma excelente pós-colheita. E o ciclo médio total de anzu é em torno de 105 dias. Nessas imagens, podemos observar o formato semi-arredondado de anzu, comparado a um formato mais achatado de outra variedade. E também uma comparação de compacidade. E essa alta compacidade de anzu é o que confere uma alta resistência ao transporte e um excelente pós-colheita. Nessas imagens podemos observar a coloração de anzu, a uniformidade de plantas, conferindo uma colheita bastante uniforme e a qualidade da cabeça. E uma qualidade inseparável de anzu em diferentes regiões, diferentes estações do ano, ele mantém a cabeça muito compacta, muito firme, com essa alta qualidade. Esses eram os 3 lançamentos que eu gostaria de ressaltar para vocês. Eu deixo aqui o meu muito obrigada e deixo também o meu contato, o meu WhatsApp, caso queiram tirar dúvidas sobre outras variedades do nosso portfólio. Até mais!